que é interessante e, ao mesmo tempo, para as mulheres um pouco constrangedor. Mas vamos lá. Você conhece a prática do stealthing? É justamente a remoção da camisinha durante o ato sexual e pode ser crime. Sobre o assunto, a gente vai conversar com o Leonardo de Moraes, que é advogado criminalista, falando com a gente aqui ao vivo pelo VMix. Então, o ato de retirar o preservativo sem consentimento durante a relação sexual tem nome, é o stealthing, e isso é crime. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos, é um grande prazer aqui participar do programa e discutir um tema como esse que é tão importante, né? Essa prática do stealthing é uma prática que não vem de hoje. Agora ela foi nominada há pouco tempo diante do número recorrente de pessoas que eram aí vítimas dessa prática, especialmente aí no caso as mulheres, né? Então, nessa prática, ela não acontece apenas no âmbito limitado ao órgão sexual masculino com o feminino. Qualquer ato sexual em que as partes consentem no uso de preservativo e esse preservativo é retirado, ele corresponde, portanto, a esta prática, que é prevista aqui no Brasil enquanto crime, né? O Código Penal, ele estabelece um crime que está aqui no artigo 215, chamado violação sexual mediante fraude, de modo que os homens ou mulheres, especialmente os homens, que praticarem esse tipo de comportamento, podem responder a um processo penal cuja pena começa com 2 e pode chegar até 6 anos de reclusão. Portanto, é um crime grave, não é simplesmente um ato não consentido, que gera consequências no âmbito pessoal, no campo civil e especialmente no campo penal. Agora, até hoje, não é, Leonardo, naturalmente por conta, como disse a Thaís, o constrangimento de algumas das vítimas, há uma subnotificação do número de casos, apesar de se haver uma suspeita, né, a partir de dados do SUS, de que muitas mulheres podem ter sido vítimas dessa situação. O que fazer, de acordo com a sua leitura a respeito desse crime, para de alguma forma as mulheres se sentirem mais encorajadas a oferecer denúncia contra esses homens que quase sempre não cometem um crime apenas com uma só mulher, né? Podem ter feito várias vítimas, na verdade. Antes de responder a sua pergunta do que pode ser feito, eu acho que seria importante a explicação de como, do ponto de vista penal, acontece esse fato. Claro, retirar o preservativo na área do ato sexual sem consentimento da outra parte. Essa é praticamente a prática do stealthing. Só que esse crime, como disse, é o crime de violação sexual mediante fraude, né? Que ele acontece basicamente, como diz o Código Penal, no artigo 215, ser o caso de alguém ter uma conjunção carnal ou qualquer ato sexual com alguém mediante fraude. Essa fraude, ela impede a livre manifestação de pensamento. Se entende, portanto, que alguém na prática do ato sexual, que sem o consentimento da outra pessoa retira, portanto, o preservativo, primeiro, não há estupro porque a prática do ato sexual é consentido. Mas retirar o preservativo se entende como uma possível fraude. E essa fraude praticada pelo autor do crime pode levar, como eu disse, a consequências em âmbito criminal, né? Quem for sujeito a este tipo de comportamento, especialmente as vítimas, o que ela pode fazer? Agora, respondendo a sua pergunta, existe a Polícia Civil, que é a polícia investigativa no Brasil. Se procura, portanto, a Polícia Civil do seu bairro, especialmente a Central de Flagrantes, para levar o conhecimento do Estado desta prática. Uma investigação será iniciada, você pode, portanto, reunir os elementos de prova. Então, quais são as mensagens que você enviou para o seu parceiro naquele momento, né? Quais são as marcas que foram deixadas, a camisinha foi colocada no lixeiro, você pode também guardar para comprovar. Lembrando que neste caso, a palavra da vítima ela tem um significado importante, porque essas práticas não acontecem na calçada, nas praças, sempre acontecem em locais escondidos. Por isso que a palavra da vítima ela tem uma importância fundamental. Só ela não é capaz de condenar, mas a participação e a palavra da vítima tem um significado muito importante. Então procura a polícia judiciária, reúne as provas, leve o preservativo, tenha uma alegação segura, qualquer dúvida pode procurar um profissional da sua confiança para lhe auxiliar e aí esperar que as investigações evoluam, uma vez a investigação sendo concluída e havendo um processo penal
após a ação penal pelo Ministério Público, isso pode levar à condenação daquele responsável para uma pena, como eu falei, que começa com 2 e pode chegar até 6 anos de reclusão. A gente está falando aqui, na maioria dos casos, de estupro ou de relações matrimoniais em que pode existir ali um convívio, um namorado, um marido, um parceiro? A lei ela é a mais ampla possível, né? O fato de a pessoa retirar a camisinha sem o consentimento do outro, não importa se é alguém que ficou, se é alguém que está namorando, alguém que vive com outra pessoa em união estável ou casamento, a lei não faz distinção. Então, em qualquer dessas ocasiões é possível sim a prática do crime, não somente para aqueles que acabaram de se conhecer, para o casado também. Basta que a outra parte não consinta. Pois é, esse assunto não se esgota aqui, é um tema que está posto na sociedade e, naturalmente, só o amadurecimento e a compreensão de que as mulheres precisam se defender desses criminosos e eles precisam ser responsabilizados, que, naturalmente, a gente vai ver a evolução das denúncias e principalmente das punições. Queremos agradecer a participação e a atenção mais uma vez do Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Nos colocamos à disposição, Leonardo, para em qualquer outra situação avançarmos neste e outros temas. Para você, um bom dia de trabalho e obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade, estou sempre aqui à disposição para esclarecimentos. Obrigado. É isso aí, até uma próxima. Vamos juntos aqui contando sempre com a colaboração dos especialistas, dos advogados.